Meus irmãos, enquanto a palavra for dirigida à mente e ao coração de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Mateus capítulo 13. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 13. Vamos pensar hoje no tema enredados pela vida. Enredados de rede. Essa palavra enredados significa caiu na rede, está na rede. E essa é a parábola da rede. Essa é a parábola da rede do reino de Deus. A partir do verso 47, diz assim a Bíblia: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão os perversos na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E tendo terminado de contar essas parábolas, essas histórias, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, e todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa de Jesus. Mas ele lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse é o trecho, um trecho denso. Enredados pela vida. Jesus era um exímio contador de histórias. Ele contava muitas histórias. E aqui, só no capítulo 13, ele compartilha 7 histórias sobre o reino dos céus. Ele gostava desse método, porque na visão de Jesus, isso abria o entendimento, e na verdade é assim. Quando nós contamos uma boa história, todos param para ouvir. E Jesus contava excelentes histórias. Essa última do capítulo 13 é uma delas. Então eu imagino, porque para ler a Bíblia nós temos que imaginar a Bíblia, eu imagino Jesus chamando seus discípulos, especialmente Pedro, Tiago, João e André. Por que especialmente? Porque estes eram pescadores e trabalhavam juntos na pesca, e dizendo mais ou menos assim: Pedro, Tiago, João e André e os demais, nós estamos aqui à margem do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Então olhem a distância, vejam os pescadores, vocês já fizeram aquele trabalho muitas vezes. Olhem para o mar, olhem para a praia, vejam agora que a rede já está cheia, já está plena. Estão vendo os peixes pulando? Estão vendo? Agora observe o que eles vão fazer. Vocês já fizeram isso milhares de vezes, Pedro, André, milhares de vezes. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão puxando agora o arrasto, puxando agora a rede de arrastão, puxando todos os peixes, e vejam como a rede está repleta, como a rede está cheia. Olhe o movimento sincronizado, perceba a força que eles empreendem. Eles estão puxando a rede, vejam quantos peixes. Chegou o momento agora da seleção, André. Pedro, chegou o momento agora
da separação, lembra? O que eles vão fazer agora é exatamente isso. Eles vão pegar os peixes bons, colocá-los no cesto. 1 a 1, 10, 15 peixes bons, 20, 30. Quantos peixes no cesto? Estão percebendo que eles estão jogando fora, no mar, outros peixes? Sim, porque o mar é o habitat natural, é o meio ambiente dos peixes. E eles estão devolvendo esses peixes. São os peixes ruins. E vocês sabem quais são os peixes ruins? São aqueles peixes que, de acordo com o Antigo Testamento, especialmente o Levítico, são impróprios para o consumo. São os peixes com barbatana e sem escamas, que nós, judeus, não podemos comer desses peixes. Eles são impróprios para o consumo, e na lei de Deus está escrito, num dos mandamentos da Torá, da lei de Deus, está escrito que nós não devemos comer. E por que isso? Qual a razão? Hein, Tiago? André, qual a razão? A principal razão é que o Criador queria deixar um princípio, um segredo para cada um de nós. Qual seja? Que nós não devemos engolir tudo nesta terra. Que lição maravilhosa e tão simples. Nós não podemos engolir qualquer coisa. Esse mundo é um mundo de muitos conteúdos e vão muitas vezes tentar, desculpe a expressão, tentar fazer descer esses conteúdos goela abaixo. Mas vocês precisam, e a lei de Deus vai educá-los, vai ensiná-los. A lei de Deus vai prover vocês. Compreender um fato básico da existência. Não podem engolir tudo. Não engulam tudo. Tem coisa que você tem que vomitar, você tem que deixar de fora do seu menu, de fora do seu cardápio. E como nós precisamos aprender isso hoje? Tantos conteúdos, a disponibilidade de tantas nuvens e tantos conteúdos nessas nuvens. E a palavra de Deus continua atual. Basta saber ler. Nós não podemos engolir tudo. Tem coisas que nós podemos aceitar neste mundo, tem coisas que nós não vamos aceitar, tem coisas que nós vamos nos alimentar e tem coisas que nós não nos alimentaremos. A carta aos Hebreus diz, é bom que o coração se alimente com a graça e não com outros alimentos que não fazem bem algum aos que com eles se exercitam. Entenderam? Pedro, Tiago, João, André e os demais discípulos. Ah, sim, compreendemos, entendemos sim. Então, agora eu quero pegar isso que vocês fizeram a vida toda antes de eu chamá-los para o ministério. Eu quero pegar essa cena que está vívida diante dos olhos e da mente de vocês e eu quero transformar isso numa lição espiritual. Porque eu sou um contador de histórias, eu quero transformar isso, eu, Jesus, quero dizer que, da mesma forma como vocês viram a pescaria, viram o arrasto, o puxar da rede, e depois um cesto, a seleção, peixes bons no cesto, peixes ruins lançados fora. Da mesma forma, no fim desta era, no fim da história, em algum momento que você não sabe, eu não sei, só o Pai sabe, em algum momento, os anjos, não vocês, os anjos, eles vão também arrastar todos os peixes, quer dizer, agora, homens que foram pescados pela igreja em todos esses anos, eles vão ser arrastados para a praia. Eles vão ser arrastados não pela igreja, não pelos discípulos, não por homem algum, não por pastor algum, mas esse será um trabalho dos anjos. É um trabalho de Deus, porque haverá, no final desta era, uma seleção, uma separação. Assim como os peixes foram selecionados entre bons e ruins, também os homens serão selecionados, separados entre os bons e os perversos e maus. E por que Jesus mudou a expressão ruins para perversos? Porque a palavra grega que aparece aqui nessa porção da Bíblia, quando vai falar dos homens perversos, é a palavra poneru. Guarda essa palavra, ela aparece aqui 2 vezes, poneru. Poneru é a mesma palavra que Jesus utilizou na oração do Pai Nosso. Quando ele termina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, e livra-nos do mal. Amém. E livra-os do poneru.
e livra-os do mal. Maligno. Poneru significa maligno, malignidade, perversidade, distorção de alma e de coração. Então Jesus estava falando com os discípulos, eu não estou falando de qualquer tipo de homem mau. Eu não estou falando do homem que eventualmente faz o mal, pratica o pecado, eventualmente cai, eventualmente se distancia dos propósitos, do alvo de Deus. Eu estou falando daquele homem que já está completamente poneru, completamente maligno, completamente desumanizado, monstrificado, está completamente dominado pelo mal, não consegue viver sem o mal, não consegue viver sem o pecado, não consegue viver sem se lamear, se sujar todo. Fecha a porta definitivamente para Deus e diga, Deus, não me interessa a tua presença, não quero, você atrapalha a minha existência, você está longe. Esse é o que a Bíblia chama de poneru. E Jesus diz que não agora, mas no final desta era, os anjos, é um trabalho para os anjos. Os anjos, que são espíritos ministradores, espíritos invisíveis, os anjos virão ao final desta era e eles vão separar. Só eles podem fazer isso, os homens não podem. Só eles veem na perspectiva de Deus o coração e diz, esse é bom. É a palavra dikaios do grego. Homem bom ali é dikaios. Dikaios significa literalmente justo. O homem justo. O homem justo foi aquele justificado pela fé. Ele foi declarado justo, ele colocou toda a confiança em Jesus. Ele disse, eu não sirvo, eu não presto, eu sou inadequado, eu sou um pecador, mas eu confio na obra de Jesus, eu confio no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e eu me rendo, eu me entrego completamente a Ele. Eu creio no Evangelho, e crer no Evangelho significa dizer, Deus tem razão. Eu dou razão ao Deus do universo, eu dou razão ao Criador. Então, Deus coloca, diz a Bíblia sobre ele, Romanos capítulo 5, versículo 1, um selo, justificado. Justificado, ele está justificado. Eu passei por uma experiência assim, eu vou contá-la rapidamente, quando eu estive com um grupo dessa igreja na Jordânia, Turquia e Israel. Mas na entrada da Jordânia, nós estávamos em 39 irmãos, eles deixaram todos passarem e eu fiquei de fora. Eu fiquei. E eles me levaram para uma salinha e vi um agente falando em árabe, eu não entendia nada, porque lá no guichê eles perguntaram o nome do meu avô e deu um branco, eu esqueci completamente o nome do meu avô, não sabia. Então vinha alguém e me perguntava em árabe. Depois de 15 minutos vinha uma outra pessoa e me perguntava em árabe. Depois vinha uma terceira pessoa, um terceiro agente, pegava a minha mochila, levavam de um canto, levava para o outro, passava numa máquina, no raio-x. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, não importa o que eles perguntem, eu vou responder não sei, não sei, não sei. E vou responder em português, que eu não sei em árabe. Então eles perguntavam qualquer coisa, eu falava, eu não sei o nome do meu avô, não sei. Eles perguntavam outra coisa, eu também não sei o nome do meu avô. E foi assim durante 1 hora. Depois de 1 hora eles me liberaram e colocaram na minha bag, na minha mochila, uma tarjeta escrito em árabe. E eu queria saber o que estava escrito ali. O guia, brincando comigo, disse assim, ele falava árabe, ele disse assim, está escrito aí, ele não sabe o nome do avô dele. Mas depois de meia hora eu descobri que não era isso que estava escrito. O que estava escrito era assim, ele já foi vistoriado, está justo, está justificado. Ele já foi vistoriado. Quando você crê no Evangelho, quando você crê em o nome de Jesus, quando você recebe o Evangelho, há um selo na sua mochila da vida, isto é, na sua existência, que diz assim, já está vistoriado. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está em Cristo Jesus, já está vistoriado. Mas esse texto está aqui para nos dar convicção de que nós já passamos pela vistoria espiritual. Já passamos por essa vistoria do Espírito. Então, esse poneru é esse homem maligno. E diz a Bíblia que naquele grande dia, naquele terrível dia,
nessa seleção angelical, nessa seleção dos anjos, os homens que passaram pela vistoria, os homens que foram justificados, eles serão separados no sexto. O sexto é o reino dos céus, o sexto é a presença de Deus, o sexto é o reino de Deus. E os outros serão lançados na fornalha ardente. Essa fornalha ardente é um símbolo para o inferno. Eles serão lançados no inferno. Há outros textos da Bíblia que afirmam isso. Eles serão lançados no inferno porque não quiseram o Evangelho, não receberam o Evangelho. E talvez alguns estejam pensando aqui, nunca mais volto nessa igreja. A palavra hoje está difícil, está dura, está complicada. É o evangelho do medo que o pastor está pregando hoje? Sim, porque o medo, nesse sentido, também faz parte do evangelho. É melhor o evangelho do medo do que o evangelho da moda. O evangelho da moda rasgou essas páginas da Bíblia. O evangelho da moda riscou essas páginas que falam de céu, que falam de inferno, que falam de juízo final, que falam de responsabilidade espiritual, que dizem que no final Deus vai nos pedir contas e cada um de nós teremos que prestar contas diante do Senhor. O evangelho da moda não fala de inferno, não fala de juízo final, não fala de lago de fogo e enxofre, mas o evangelho real, o evangelho de Jesus Cristo, ele fala de coisas que eventualmente pode dar um medo no coração. Eventualmente pode dar um pavor no coração. E se der esse pavor, você não vai ser dominado por este medo. Ele vai ser apenas um pequeno insight, um pequeno sinalizador, para que você descubra depois o que está escrito sobre mim, o que está escrito sobre a minha vida, o que está escrito aqui, e que o Senhor hoje ainda diga ao seu coração, está escrito que você já foi vistoriado, justificado, portanto você tem paz com Deus e irá para o sexto no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Irá para o reino dos céus. Esse é o evangelho que a Bíblia ensina. Mas uma pergunta que talvez você faça seja a seguinte: pastor, e eu fiz essa pergunta algumas vezes, você não está sozinho durante essa semana. Eu sou peixe bom ou peixe ruim? Eu sou peixe bom ou peixe ruim? O que eu faço? Eu sou peixe bom ou peixe ruim? E Jesus diz no verso 51, Jesus perguntou, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, eles responderam. Sim, eles responderam. Vocês entenderam todas essas coisas? Então aqui Jesus está dizendo para nós, em outras palavras, o seguinte: eu não sou apenas um contador de histórias. Eu não sou apenas um contador de histórias, que às vezes tem algumas de terror, histórias de terror, filmes de terror. Eu sou também um consertador de histórias. Não apenas um contador, mas um consertador de histórias. E Deus quer consertar histórias nesta manhã. Deus quer consertar vidas nesta manhã. Aqui em casa, Deus quer transformar vidas nesta manhã. E há aqui o roteiro dele. Há um enredo dele. Aliás, essa palavra enredo também vem de rede. Enredo significa na rede. Na rede de Jesus, no enredo de Jesus, sobre a história da salvação, pode incluir você e eu. E há 4 coisas para você hoje, nesta manhã, em casa e aqui, identificar se o seu coração está no caminho do sexto. A primeira delas é entender o Evangelho. Entender o Evangelho. Porque a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E mais adiante se diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então preste atenção em mim aqui. Se você está ativamente envolvido em entender o Evangelho, a chance de você ser peixe bom aumentou para 99,9%. Se o seu coração quer compreender, quer entender o Evangelho, se você está disposto a entender, é por isso que a pergunta mais importante desse trecho que estamos estudando é essa de Jesus. Vocês estão entendendo? Porque é possível você ouvir e não compreender nada. É possível você ouvir e não querer entender nada. É possível você ouvir, mas não
dar sequência. E o que Jesus está dizendo para os discípulos é: não fiquem apavorados, não fiquem com medo, apenas sinalizem se vocês estão entendendo o Evangelho. O Evangelho é simples, o Evangelho está nos falando hoje de manhã que haverá uma responsabilização final. O Evangelho está dizendo que você pode viver de qualquer jeito, desde que não seja um jeito qualquer. O Evangelho está dizendo que você pode viver de maneira alegre, feliz, abençoadora, sabendo que um dia você terá que prestar contas de tudo. O Evangelho não coloca um peso sobre os seus ombros. O Evangelho coloca um fardo sobre os seus ombros, o de outros irmãos, e especialmente o de Cristo. O Evangelho diz: a porta é estreita, o caminho é estreito, mas quando você olhar para o lado, você encontra a figura do Cordeiro de Deus, a figura de Jesus te ajudando. Vamos lá, vamos adiante, você dá conta, você consegue, eu te empodero, eu te encorajo, eu te abençoo, eu te salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. Você não está sozinho, você tem o Espírito de Deus. Mas começa aqui, entender. E para entender eu preciso me expor ao Evangelho em pregações, na leitura diária da Bíblia, na participação de grupos de estudo da palavra. Eu tenho que entender, compreender. Segunda coisa que Jesus ensina é que eu tenho que receber essa palavra, receber esse Evangelho como um tesouro. Porque diz assim: e ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esse texto aqui é fabuloso, eu acho extraordinário, porque muitas pessoas estão dizendo nos dias de hoje: o Velho Testamento não serve para nada. Ei, escute, o Velho Testamento é palavra de Deus, assim como o Novo Testamento, mas precisa saber tirar o que é tesouro para a igreja hoje. Precisa saber, e o Espírito Santo que vai iluminar o seu coração. Jesus está dizendo: você tem que receber o Evangelho como tesouro. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso, pastor? É simples. Eu estou com um problema no meu casamento. Um exemplo. Eu vou na palavra e escolho os princípios, tanto do Antigo como do Novo, e aplico na minha vida. Eu estou com um problema no relacionamento com os meus filhos, com as minhas filhas, no caso. Eu vou na palavra e pergunto: o que a palavra de Deus tem a me dizer sobre isso? O que a palavra de Deus tem a me dizer sobre essa questão? E eu tiro o tesouro. Às vezes é um tesouro do Antigo Testamento, às vezes é um tesouro do Novo Testamento, mas eu sempre sou enriquecido, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um segredo para contar para vocês. Todas as vezes que eu perguntei sinceramente sobre qual é o tesouro que eu posso dispor agora para pagar essa conta na minha casa, para pagar essa conta no ministério, eu tenho que contar um segredo para vocês. Todas as vezes que eu fiz essa pergunta, o Senhor me respondeu. Ele nunca me deixou sem respostas. Essa palavra é tesouro, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que ter a paciência de ir para a palavra. Há uma denominação, eu não vou citar qual é, mas que tem uma prática que eu particularmente aprecio muito. Cada crente, ao sair de casa, ele vai buscar a palavra. Ele diz: eu vou em busca da palavra. E significa que ele vai ouvir atentamente o sermão do pastor, a palavra do pastor, porque ele crê que enquanto o pastor estiver pregando, o Espírito Santo pode mandar um recadinho especial para você, e é impressionante como eles têm respostas e respostas e respostas. Como é que eu posso buscar respostas se eu nunca pergunto? Como é que eu posso recebê-las se eu nunca me empenho em Deus? Como é que eu posso receber essas perguntas se eu nunca me exponho? Se no seu coração, mesmo que você não conheça muito, mesmo que você não entenda muito ainda, porque começa pequenininho, mas se no seu coração você diz assim: o Evangelho é o meu tesouro, o Evangelho é um tesouro maravilhoso. Isso é um sinal extraordinário de que você é esse justificado, pulsando no seu coração o desejo de aprender. Como é que eu aplico a palavra nos meus negócios, nas minhas finanças, no trato com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, na igreja? Como é que eu faço? Receber o Evangelho como tesouro. E, na sequência disso, aplicar a palavra. Não basta conhecer, mas aplicar a palavra. Eu aprendo, eu pratico. Eu aprendo, eu
aplico. E eu quero dizer outro segredo para vocês. Uma das maiores dificuldades que eu tive na aplicação da palavra foi na questão do perdão. Perdoar pessoas que fizeram mal contra você, que te apunhalaram pelas costas, que te traíram muitas vezes. Essa é uma das coisas mais complicadas, porque você sabe que Deus quer que você perdoe, você sabe que é necessário, você sabe que a ausência de perdão pode trazer muitos prejuízos até para a sua saúde física. Isso já está claro. Mas é tão difícil perdoar, é tão complicado perdoar. Mas quando você aplica a palavra, veja a expressão aqui, tira do seu tesouro, tira. Essa palavra tirar significa que ele tirou para usar, tirou para se beneficiar a ele e a sua casa. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16, guarde esse texto aí no seu coração e na sua Bíblia, diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O que o texto está dizendo aqui, que Paulo falou, é que essa aplicação, ela também é coletiva. Que você deve se expor, inclusive, a outros irmãos. Que você deve, inclusive, conversar com outros irmãos maduros na fé. E olha o que esse texto está nos dizendo. Habite ricamente, ou seja, como um tesouro em vocês a palavra de Cristo. E aí vem o que nós podemos fazer quando a gente descobre esse tesouro. Ele diz, duas coisas pelo menos. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, o sonho de Jesus, o sonho de Paulo, de todos os apóstolos, é o sonho de um pastor também, é que a igreja seja essa comunidade da reciprocidade, da mutualidade, de uns aos outros, e não um aos outros. Sabe o que acontece muitas vezes? É que a igreja enxerga no pastor que ele tem um tesouro do evangelho nele. Se não fosse assim, o pastor nem poderia ser o pastor da igreja. Que ele está entesourado, que ele entesourou o evangelho. E aí, a lógica mais natural é a seguinte, então eu vou procurar o pastor. Isso funciona numa igreja de 30 membros, de 40 membros, de 50 membros, de 100 membros. Mas isso já começa a ficar complicado numa igreja de 200 membros, de 300 membros, de 400 membros, de 1000 membros. E vai chegar um momento em que alguém vai se sentir empobrecido na fé. Alguém vai se sentir não atendido. Alguém vai se sentir não cuidado. Mas é óbvio, é natural, porque é humanamente impossível um só dar conta de todos. Então, o reino de Deus é um reino de multiplicidade abençoadora. Eu olho para vocês e eu sei que Deus colocou tesouro no coração de vocês. A Bíblia que eu leio diz que Deus distribuiu dons, no plural, à igreja. A Bíblia que eu leio diz que uns aqui têm dons de profecia, outros têm dons de ministérios, outros têm dons de socorro, outros têm dons de aconselhamento, outros têm dons de liderança. Eu olho para vocês e vejo o Espírito Santo equipando, capacitando-os. Então, eu olho para vocês e quero dizer, se mexam para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enriqueçam-se, enriqueçam-se. Porque a Bíblia diz, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E aí vai ser festa, porque depois que a resolução, a celebração, olha a celebração, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Imagina um culto como esse. Tem um irmão aqui que aconselhou um casal ali que estava numa situação difícil. Aí eles estão cantando. Aí ele olha para eles assim, meio desconfiado, eles no culto. Que culto vai ser esse? Que alegria vai ser essa? Aí tem um pai que estava há 3 meses que não conversava direito com o filho. E Deus usou a sua vida, não a do pastor, Deus usou a sua vida para levar uma palavra para esse pai. Aí você está orando aqui, o pai entra com o filho, olha para você, dá um toquezinho, você assim de joelhos, olha para ele e diz assim, obrigado, obrigado. Eu vim com meu filho ao culto. Imagina um culto como este.
Imagina a festa, a celebração. Aí você está aqui neste culto e você ministrou durante a semana, você enriqueceu durante a semana com a palavra uma mulher que estava trancafiada num quarto com sentimentos depressivos, com angústia. Você sentiu o Espírito Santo dizendo, liga, e você ligou, você orou, ficou 2 horas no telefone com essa pessoa, e ela que estava 4 meses sem sair de casa, no domingo vem aqui e chega alegre e diz assim, Deus está me alegrando, ainda está difícil, eu tenho momentos ruins, eu tenho momentos de melancolia, mas aquele dia quando você ligou, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Imagina como um culto vai ser diferente. Imagina. Agora, um culto de consumidores na fé é um culto triste. Porque é um culto em que as pessoas assistem o que o homem de Deus vai dizer, o que o homem de Deus vai falar, o que o homem de Deus vai pregar, e o homem de Deus também é gente, o homem de Deus também é ser humano, o homem de Deus também é feito de carne e osso, o homem de Deus também sofre, o homem de Deus também se fragiliza, e o homem de Deus também é gente. Então, maior entesouramento, maior alegria. A gente vai concluir já, mas eu quero orar nesse momento. Pai, Tu conheces o meu coração. Tu sabes que esta palavra é uma palavra que veio do Teu coração para o meu coração. Tu sabes que esse encargo, ele é santo. Por isso eu oro, pedindo ao Senhor que todas as barreiras sejam destruídas, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Todas as barreiras de compreensão, e que os teus filhos saiam daqui nesta manhã, entendendo, como naquela manhã os discípulos saíram entendendo. Entendendo. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Finalmente, significa também honrar a Jesus. Honrar a Jesus. A partir do verso 53, nós vemos uma desonra, a gente tem um cenário de uma desonra. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, todos ficaram admirados e perguntaram de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Não é este o filho do carpinteiro, o nome de sua mãe não é Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que aconteceu? Eles desonraram a Jesus. Pelo quê? Por familiaridade. Eles estavam tão acostumados em enxergar Jesus ali no meio deles. Ah, é o irmão de Judas, o irmão de Tiago, Judas não Iscariotes. Suas irmãs estão aí entre nós, ó. Nós vimos esse Jesus crescer. Nós vimos ele crescer entre nós. Então, ele é o Jesus carpinteiro, filho do carpinteiro José. Nós vimos, inclusive, a casa do fulano foi construída por ele e pelo seu pai, porque o carpinteiro, na época, era também um pedreiro. A palavra teknon, ela serve tanto para mexer com pedras e mexer com madeiras. Então, ele construiu algumas casas. E nós estamos aqui vendo Jesus, ele é tão similar, ele é tão semelhante, ele é tão dos nossos, ele é o filho de Maria, ele é filho do carpinteiro, e eles fecharam completamente o coração. Nós, especialmente nós que estamos há muitos anos na igreja, Jesus corre o risco de se tornar familiar demais para nós. Corre o risco da gente sentir uma presunção dentro da alma de que já conhecemos tudo, já entendemos tudo, que já conhecemos a palavra, que já conhecemos as doutrinas, e nesse sentido corre um risco muito sério de nós desonrarmos a Jesus. Honrar a Jesus significa reconhecê-lo, honrar a Jesus significa separar tempo para Ele, honrar a Jesus significa glorificá-lo,
em casa e na congregação. Significa você jamais permitir que a sua alma se acostume. Eu não vou me acostumar. Sabe o que acaba com qualquer relacionamento? Não é a rotina. A rotina é necessária. Eu só estou falando com vocês aqui porque o meu coração obedece a uma rotina. Se o meu coração sair da rotina, eu caio aqui duro. Ou no mínimo eu vou passar mal, vou precisar de assistência médica. Tudo na vida precisa de uma rotina. A rotina não acaba com nenhum relacionamento. O que destrói relacionamentos é a familiaridade. Se tornou familiar demais. Se acostumou demais. Já estou acostumado, já sei, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não. Ele é simplesmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos. Ele é o Salvador da sua vida. Ele morreu na cruz por você. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Ele é o dono desta igreja e de todas as outras. Ele é o Senhor. Aprenda a honrar a Jesus. Entre nesse lugar e diga: Jesus, faz algo bonito na minha vida. Mas se nada acontecer, eu não vou sair daqui dizendo que foi mais um culto. Eu vou sair daqui dizendo que foi mais um culto em que eu tive a oportunidade de, pelo menos uma vez, dizer: glorificado seja o nome de Jesus. Então, como é que eu faço para concluir, para saber se eu sou peixe bom? Eu entendo a palavra, eu começo a entender a Bíblia, as coisas começam a fazer sentido para mim. Eu recebo a palavra como um tesouro. Em terceiro lugar, eu começo a aplicá-la à minha vida, com sede de aplicar a minha vida, e eu começo também a ajudar outros, eu quero ajudar outros. E em quarto lugar, eu honro a Jesus na minha vida. Eu não o considero familiar, eu não considero que eu sei tudo, eu não considero que eu dou conta de tudo, eu honro a Jesus na minha vida. Honro nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Eu concluo com uma história e com um versículo. A história é a seguinte: um médico, quando eu estava no primeiro ano do seminário, um dentista chegou para mim, que estava também no primeiro ano, ele já era um dentista conhecido na cidade, e Deus o chamou para o ministério. Ele olhou para a minha boca e falou assim: eu quero te dar, José Júnior, um tratamento completo. Eu sou um dentista e eu quero te dar um tratamento completo. Os seus dentes não são bons. E realmente, ele foi até generoso, porque não eram bons realmente. Os meus dentes eram mais ou menos assim. Eles eram bem para frente e abertos. E eles não estavam bons de jeito nenhum. Ele olhou e teve o seu coração absolutamente cheio de generosidade e falou: eu quero te dar um tratamento completo. Completo. Tá bom, ótimo. Amanhã você vai às 14 horas no meu consultório que fica na Sans Penha, prédio tal, número tal. Anota aí. Não, eu sei. Sans Penha, prédio tal, número tal. Anota? Não, eu já sei. Aqui, ó. Minha mente é boa, minha memória é boa. Sans Penha, número tal, prédio tal. Ok. Que horas? 14 horas. Vai amanhã. Amanhã começa o seu tratamento. Amanhã começa. Ok. Fiquei feliz. No outro dia, almocei. Fui para lá, 1h15. Rodei a Sans Penha. Rodei, até às 15h30 mais ou menos, não achei o consultório. E não fui, naturalmente. No outro dia, ele disse: por que você não foi? Eu não fui porque eu lembrei do número, lembrei qual era o prédio, eu lembrei de tudo, não é esse, mas eu não achei, simplesmente eu não achei. Eu fui no prédio tal, você estava bem em frente. Era bem em frente a esse prédio. Olha, José Júnior, você orou? Você orou para sair de casa? Você recebeu um grande presente. Eu considero que seja um grande presente. É um tratamento dentário. Você orou? Eu orei agradecendo a Deus. Tá, tudo bem. Mas você orou pedindo para Deus ir contigo até lá? Te conduzir até lá? Te levar até lá? Ele tem o maior prazer na companhia dos seus filhos. Ele ama quando a gente o chama para andar com Ele. Você pediu isso para Jesus? Não. Isso aí eu não fiz. Tem que orar pedindo isso? Você não pediu? Não. Por isso que você não achou. Por isso que você não encontrou. É por isso que você não encontra uma porção de outras coisas na vida. Porque você acha que dá conta sozinho. E você, às vezes, não quer atrapalhar Jesus
Mas faz o seguinte, eu não vou te explicar mais nada. Amanhã, volta lá e ora antes. E eu orei e fui direto. Direto. Deus me deu essa experiência pelo seguinte: honrar a Jesus, viver com Jesus, é viver uma vida de tanta comunhão com Jesus, que você faz dele, ou ele faz de você, melhor dizendo. Você não faz nada, na verdade. Ele faz de você um amigo. Um amigo. Então, envolva Jesus na sua vida. Envolva Jesus no seu dia a dia. Fala com Jesus em sua vida. E naquele grande dia, você ouvirá, eu separei um texto aqui, de Mateus também, Mateus 25, 34. Naquele grande dia, você ouvirá da boca do próprio Jesus o seguinte: venha, bendito do meu Pai, receba como herança o reino que lhe foi preparado, desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Eu quero que você tenha absolutamente convicção de que haverá um juízo final. Esse é o ensino da Bíblia. Há pregadores na internet dizendo que não, isso foi algo cultural, mas eu digo para você com a clareza do sol do meio-dia, haverá sim um dia da prestação de contas, mas você não precisa ser lançado fora. Você pode, e Deus quer, e Jesus anseia por isso, você pode estar no cesto da graça e da misericórdia do Senhor. Você pode estar enredado pela vida de Jesus. Você já está na rede, você já caiu na rede. E você pode não apenas ouvir a história do contador de histórias, você pode entregar a sua vida ao consertador de histórias. Porque ele não é um simples contador de histórias, ele é um consertador de histórias. Ele consertou a vida de um menino deprimido, chamado José Júnior Oliveira da Silva, Ele consertou a vida quando eu tinha 16 anos. Ele deu jeito, ele deu forma, ele consertou e disse: você é meu, você me pertence, você é meu. E ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Ele fez isso com várias outras pessoas que escutam este sermão, esta mensagem, neste dia. E ele pode fazer hoje, Então, aqui em casa, se alguém que deseja arrepender-se dos seus erros, dos seus pecados, talvez você nunca fez este compromisso de entregar a sua vida a Jesus e dizer: transforma-me, muda-me, conserta-me. Se você já fez isso, não precisa fazer de novo. Se você já fez com convicção, não precisa fazer novamente. Precisa apenas dizer: ó Senhor, me ajuda a continuar na tua trama, na tua rede, me ajuda a continuar recebendo esses fios de mudança, de transformação. Mas a palavra que eu tenho a dizer aqui e também na live é para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de publicamente expressar esse desejo de ser transformado, de ser consertado por Jesus. E Deus trouxe você aqui nesta manhã, e se você deseja entregar sua vida para Jesus, arrependido dos seus pecados, e dizer: eu quero Jesus, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação, eu quero não apenas ouvir as bonitas histórias, eu quero que o consertador de histórias transforme a minha vida. Então eu vou orar por você. Se você está aqui e deseja pedir isso a Jesus, e fazer isso, e se comprometer com Jesus, onde você está aqui no santuário e também em casa, eu peço que você erga uma de suas mãos, e eu vou orar por você em seguida. Alguém, levante bem alto sua mão. Deus abençoe, filhas. Deus te abençoe, filho. Deus abençoe, filha. Mais alguém? Pode baixar a mão. Deus abençoe, filho. Na galeria, Deus te abençoe, já vi. Glória a Deus. Aí, em casa, você pode sinalizar no chat, e alguém, um dos pastores, talvez o pastor Gilson, o pastor Diogo, vai entrar em contato com você também, te dar boas-vindas aí. Ou alguém do chat pode fazer isso em nome de Jesus e em nome dessa igreja. Pai, faça algo bonito agora que o Senhor já fez milhares e milhares de vezes. Escreva o nome destas pessoas no livro da vida. E escreva o nome de Jesus no coração delas. Que elas entendam o Evangelho, recebam como tesouro, apliquem e pratiquem o Evangelho. E honrem a Jesus
em suas vidas, nos mínimos detalhes, em todos os detalhes da existência. Eu oro por todos nós agora, que o Senhor, ó Deus, nos dê essa consciência abençoadora de que estamos na rede, precisamos ajudar outros homens. Somos pescadores de homens. E às vezes envolve cuidar, limpar, zelar, abençoar, enriquecer a vida de outros com a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja espalhada por toda a face da terra e aqui também, hoje e para sempre. Amém e amém.